Em 1973, o povo de Newt, Texas, liderado por Burt Hartman, chega e queima a casa da fazenda do clã assassino Sawyer em um ato de justiça vigilante. Os incendiários são proclamados heróis da comunidade e toda a família Sawyer é morta. No entanto, uma criança com uma marca de queimadura no peito é encontrada por um dos moradores da cidade, Gavin Miller, que prontamente assassina sua mãe, Loretta Sawyer. Gavin e sua esposa tomam a criança sob seus cuidados e a criam como sua própria filha. Em 2012, uma jovem chamada Heather descobre que foi adotada após receber uma carta informando que sua avó, Verna Carson, faleceu. Heather, seu namorado Ryan, sua melhor amiga Nikki e o namorado de Nikki, Kenny, viajam para a casa de sua avó para coletar sua herança. Ao longo do caminho, o grupo pega um carona chamado Daryl. Ao chegar, Heather recebe uma carta do advogado de Verna, Farnsworth, que ela se esquece de ler. Enquanto o grupo explora a casa, eles decidem passar a noite. Heather e suas amigas saem para comprar comida e suprimentos, deixando Daryl para trás para cuidar da casa. Daryl começa a roubar objetos de valor e é morto por Leatherface quando ele destranca a porta do porão, libertando-o. Heather e seus amigos retornam para encontrar a casa saqueada. Enquanto Kenny prepara o jantar, ele desce para o porão onde Leatherface o empala em um gancho, antes de matá-lo com uma motosserra. Heather encontra o corpo em decomposição de Verna no andar de cima e é atacada por Leatherface na cozinha, mas ela consegue escapar. Nikki e Ryan chamam a atenção de Leatherface, enquanto Heather entra na van e pega seus amigos. Leatherface corta um dos pneus com sua motosserra, fazendo com que a van bata, matando Ryan no impacto. Ele persegue Heather até um carnaval próximo, onde o delegado Carl está patrulhando o terreno. Enquanto está no departamento de polícia, Heather começa a vasculhar os arquivos, aprendendo como a família Sawyer foi morta e se solidarizando com eles. O xerife e Hartman enviam um policial para investigar a propriedade de Carson. Por telefone, o policial relata suas descobertas. Ele encontra Nikki escondida em um freezer, mas inadvertidamente atira nela antes de ser morto por Leatherface com um machado. Leatherface corta a pele do rosto do policial e a usa para criar uma nova máscara. Enfurecido pelas descobertas do policial, Hartman jura acabar com os Sawyers restantes. Heather sai da delegacia e se encontra com seu advogado em um bar. Ele diz a ela que Leatherface é seu primo, Jedediah Jed Sawyer, que sobreviveu ao incêndio da casa da fazenda. Heather escapa do bar quando Hartman a encontra e encontra o delegado Carl em seu carro patrulha. Enquanto eles vão embora, Carl se revela como filho de Burt. Ele a sequestra e a leva para o matadouro da família Sawyer, e a amarra para atrair Leatherface. Ouvindo pelo rádio da polícia do policial falecido, Leatherface descobre a localização de Heather e vai até o matadouro para matá-la, mas a solta depois de ver uma marca de nascença com o símbolo de Sawyer em seu peito. Leatherface é atacado por trás por Hartman e seu amigo Ollie. Heather aproveita a oportunidade para escapar. Enquanto Hartman e Ollie se preparam para jogar Leatherface em um moedor de carne, Heather retorna e mata Ollie, e joga sua motosserra para Leatherface. Na luta, o xerife chega, mas hesita em impedir Leatherface de matar Hartman. Leatherface corta as duas mãos de Hartman com a motosserra, fazendo-o cair no moedor de carne. O xerife deixa Heather e Leatherface irem. Depois, Leatherface e Heather retornam a Carson Estate, onde Heather lê a carta de Verna. Ela informa que seu nome verdadeiro é Edith Rose Sawyer, que Leatherface mora no porão atrás da porta de metal, e que ele a protegerá pelo resto de sua vida, mas também pede que ela cuide dele em troca. Depois de ver Leatherface enterrando o corpo de Verna com muito cuidado, Heather aceita como seu estado mental o levou a cometer seus crimes. Ela também observa o quão idoso ele se tornou, e o aceita como sua única família. A história é centrada em uma mulher que, ao descobrir que é adotada, faz uma viagem com seus amigos para receber sua herança, e acaba encontrando o serial Killer Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica. A lenda começa com um flashback do filme original, apresentando a morte de todos os personagens até a fuga de Sally das garras da família Sawyer. Após os relatos da sobrevivente, o xerife Hooper, homenagem ao diretor do original, chega ao local e pede que Leatherface se entregue à polícia. Nesse ponto já surge um estranhamento do público com a quantidade de membros novos da família. Dentro da fazenda, algo não mostrado no original. Entre os rostos,
Talvez você reconheça Gunnar Hansen, Bill Moseley, que fez o Chop Top na continuação e aqui atua como Drayton, e até o vovô zumbi, interpretado novamente por John Dugan. Há inclusive uma bebê entre os caipiras canibais. Os moradores da pequena cidade decidem fazer justiça com as próprias mãos e surgem no momento em que Drayton pretendia realmente entregar Leatherface, aqui chamado de Jedediah Sawyer. Na continuação de 86, ele recebeu o nome de Bubba, mas aqui este seria o nome do caronista, morto pelo caminhão. No primeiro rascunho do roteiro, o nome escolhido era Jebediah, porém optaram pela mudança em homenagem ao personagem da família Hewitt do remake de 2003. Acontece, então, um tiroteio e o incêndio da fazenda, com a morte de todos os membros da família assassina, com exceção da bebê, resgatada pelo casal, Gavin e Arlene Miller. Passam-se anos. Não dá para saber quantos, embora a protagonista pareça ter pouco mais de 20. Se considerar os acontecimentos como 1974, numa cena aparece num velho jornal o ano 1975, pode-se dizer que os dias atuais seriam na década de 90, certo? Até seria justificável pela idade dos personagens, porém a presença de um celular com câmera, típico Galaxy, demonstra um ano próximo do atual. Então, eles estariam dizendo que o original se passou no final da década de 80? Pois a bebê, crescida Heather Miller, não parece estar na faixa dos 40, assim como o Leatherface está longe de ter uns 70 anos. Notem o quanto os realizadores se esforçam para esconder a data dos eventos do clássico, porém esqueceram que os personagens daquele filme eram típicos jovens pós-hippie. Surgem os demais estereótipos do gênero. Há o atleta Ryan, que teve um affair com a vagaba Nikki, mas namora a mocinha Heather. O público também é apresentado ao amigo Kenny, apenas um outro rosto para as lâminas da motosserra de Leatherface. Depois que recebe uma carta informando que herdou uma casa e descobre que foi adotada, Heather resolve conduzir seus amigos ao local, sem deixar de dar uma carona para o atropelado Daryl. Se soubessem dos problemas envolvendo caronas na franquia, assim que chegam ao endereço indicado, ela é informada pelo advogado que não pode vender a mansão adquirida e deve ler a carta que sua falecida avó Verna deixou. Heather ignora a correspondência e leva seus amigos para a morada, sem saber que nos porões ainda há uma outra herança, o insano Leatherface. Logo ele irá fazer vítimas, seguindo as previsões do espectador. Perseguirá a jovem pela região, dará marteladas em alguns, machadada e agirá com a frieza de um psicopata. Não faltará fôlego para seus atos, apenas explicações para sua existência longínqua, sem informações sobre novas vítimas na cidade. O xerife Hooper entrará novamente em cena para confrontar o inimigo, incluindo o prefeito da cidade, Bert Hartman, o responsável pelo início do incêndio que deu fim à família canibal. Diferente de Sally, o público não se simpatizará com Heather. Além de burra, a nova heroína não convence nas cenas de desespero. Assim como os demais jovens estão distantes da caracterização do elenco original, a presença do inválido Franklin no clássico era o que permitia uma identificação do público com os personagens diferente destes modelos de agência. Dan Yeager até que apresenta um Leatherface com alguma semelhança com o antigo, embora o roteiro tente estragar sua atuação numa cena em que ele costura a máscara no próprio rosto, numa atitude obviamente sensacionalista que chegou a ser criticada no remake. Se o público irá se satisfazer com as homenagens, e até achará divertido a motosserra voando em direção à câmera, aproveitando o recurso 3D, ou a cena inspirada em Pavor na Cidade dos Zumbis, com a garota presa num caixão, é até provável. Também é capaz que ria da citação a Jogos Mortais num parque, e o destino de uma personagem com a invasão de um policial à mansão. Porém, numa análise mais minuciosa, perceberá que a continuação oficial do clássico de 1974 é apenas um filme de horror tradicional, repleto de clichês e soluções fáceis. Alguns irão defender as cenas de perseguição, os desmembramentos e o sangue em profusão como suficientes para o entretenimento. No entanto, duvido que consigam digerir a humanização de um dos maiores ícones do horror de todos os tempos e o aceite como um anti-herói, justificando seus atos do passado. O Massacre da Serra Elétrica. A lenda continua, numa sequência, que faria Ed Gein pensar em novos móveis para sua antiga fazenda com os realizadores desse filme. O Massacre da Serra Elétrica é um dos maiores clássicos do terror e não é à toa. O original, de 1974, foi de baixíssimo orçamento e altíssima recepção do público,
chocando e vislumbrando ao mesmo tempo com suas cenas que não apelavam no sangue, mas no terror psicológico. Como todo bom filme slasher, aqueles com um assassino implacável que persegue e mata quase o elenco inteiro, tem um vilão icônico, mortes explícitas e um ritmo de suspense e susto incrível. Mas não se limita só a isso. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Muito obrigado!